Olá, bom dia. Está no ar a Escola Bíblica Dominical desse domingo, dia 21 de 8. Estamos aqui para meditar na Palavra de Deus. Estamos aqui para compreender um pouco mais dos ensinos do Senhor, para que nós possamos ser abençoados com a Palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para preparar o nosso espírito para receber a inspiração do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, nos colocamos aqui neste momento em louvor e adoração e queremos, meu Deus, que o Teu nome venha a ser louvado e glorificado. Abençoa, Senhor, os nossos pensamentos, a nossa mente, guarde as Suas palavras em nós para que possamos ser praticantes dos Seus ensinos. Assim pedimos em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém. A paz para a irmã Rose, que já está interagindo conosco, e aos demais que forem chegando e interagindo também. Bom, hoje estamos iniciando uma série nova, que é Provérbios, Compêndio de Sabedoria Divina para a Vida Cristã. Com base no livro de Provérbios, e são ensinos de sabedoria para que nós possamos melhorar a nossa espiritualidade, melhorar a nossa comunhão com o Senhor e mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar e de compreender as pessoas e o mundo. O ensino de Provérbios ele é maravilhoso porque é um livro poético, né? Um livro muito bom de se ler, e um texto agradável e muito direto, né? Ele não tem mistérios, ele não tem nenhum mistério revelado. Então, é um livro assim fácil de compreender, e eu considero Provérbios um resumo do bem viver, um resumo para o você viver bem e viver em plena harmonia com você mesmo, com seu próximo e principalmente com Deus. Amém. A paz para o irmão Legilson, para a irmã Aldenira, que também já estão interagindo conosco aqui em Porto Velho. Amém. Vamos lá, a leitura de hoje está em Provérbios capítulo 1, versículo 1 ao 7, que diz assim: Provérbios de Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém. A verdade prática diz assim, né? Desprezar a sabedoria divina é desprezar a sabedoria divina é frustrar as grandes realizações de Deus para a vida espiritual. O texto áureo diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios capítulo 2, versículo 6. A paz também para a irmã Diana e toda a família lá em Fortaleza, também acompanhando a gente, interagindo conosco. Que Deus possa continuar abençoando grandemente toda a família, né? Vamos lá. Nessa lição nós vamos ter o conhecimento e compreensão do que é prudência. Vamos também aprender como andar no caminho do Senhor e ainda entender que a sabedoria é essencial para todo cristão. Provérbios de Salomão. Salomão foi filho do rei Davi e foi o rei de Israel depois de Davi, sucedeu o pai. E Salomão foi um homem que não pediu de Deus outra coisa senão sabedoria. E foi com a sabedoria que ele adquiriu de Deus que ele pôde prosperar, que ele pôde desenvolver, que ele pôde crescer em conhecimento intelectualmente, que ele teve habilidades para governar, que ele teve plena comunhão com Deus, e mostra
o quanto é importante buscar entendimento e sabedoria no Senhor. Deus é aquele que tem todo o conhecimento, Deus é aquele que tem toda a instrução para que nós possamos viver bem, para que nós possamos viver retamente, para que nós possamos viver de uma forma prudente. Então, o livro de Provérbios, ele mostra Salomão numa fase da vida em que buscava sabedoria em Deus, buscou conhecimento pleno do Senhor e colocou em prática todos aqueles conhecimentos e foi muito próspero, foi muito desenvolvido, foi muito... a palavra de Deus fala que não existe na terra um homem que possa se comparar à sabedoria de Salomão. No entanto, ao longo da vida, Salomão achou que não precisava mais de Deus. Ele já tinha tantas coisas, tanto poder, tanta sabedoria, que ele imaginou que não precisava mais de Deus. E ele se distanciou de Deus, e já na velhice ele volta para Deus, né? Já na velhice ele volta para Deus e escreve o livro de Eclesiastes, em que ele fala que o homem sem Deus não é nada, né? Que não vale a pena a vida sem Deus, que tudo é vaidade a correr atrás do vento. Então ele experimentou, numa fase grandiosa da vida dele, a sabedoria de Deus. Depois partiu para a loucura humana de achar que não precisava de Deus, se arrependeu e voltou-se para Deus. Então, esse é o resumo da história de Salomão, rei de Israel, que sucedeu Davi, seu pai, né? Aqui na introdução da lição diz assim, né? Quando ainda bem jovem, Salomão priorizou buscar a sabedoria e o conhecimento divino. Ele foi o terceiro rei de Israel, sucessor de Davi, seu pai. Seu governo foi a época áurea de Israel, dando a grandeza de seu reinado, caracterizado por honras, riquezas e glória. Infelizmente, ocorrências desagradáveis vieram a acontecer posteriormente no seu reinado. Contudo, a Bíblia afirma que nunca houve e nem haverá homem tão sábio como Salomão. Portanto, a sabedoria jamais deve ser desprezada para quem deseja uma vida vitoriosa na presença do Senhor. Portanto, nunca despreze a sabedoria, portanto, nunca rejeite o conhecimento, porque toda sabedoria que vem de Deus é perfeita, né? A sabedoria de Deus, ela é completa. A sabedoria que vem de Deus serve para nos fazer prosperar, para nos fazer crescer, desenvolver intelectualmente, moralmente, eticamente, em meio à sociedade, em meio à família. E foi isso que Salomão desejou e buscou, sabedoria de Deus. Busque a sabedoria de Deus, com prudência, com zelo, com cuidado, né? Não com soberba, não com vaidade, não com orgulho, mas com humildade. Busque a sabedoria de Deus com humildade para que você possa desenvolver de uma forma que as pessoas olham para você, escutam você falar e ficam imaginando, né, de onde vêm essas palavras, de onde vem essa sabedoria, de onde vem esse conhecimento. Vem de Deus. Vem de Deus, né? E glorifique a Deus por isso e dê o testemunho da glória de Deus por isso, para que possamos ter um mundo melhor, para que possamos nós mesmos sermos melhores e assim viver a plenitude da graça de Deus. A paz também para a irmã Lenilce, né, aqui em Porto Velho, que Deus seja louvado e glorificado, a ela e toda a família, o esposo Francilde, o filho Redrique, a filha Lana, que Deus possa abençoá-los grandemente. Amém. Vamos aqui para a primeira parte da lição, que diz, que tem como tema, a sabedoria propicia conhecimento. Conhecer é assimilar informações. O que é o conhecimento? É uma aprendizagem contínua. Você nunca para de aprender. Isso é o princípio da sabedoria, né? O princípio da sabedoria é você nunca parar de aprender. Existem pessoas que pensam que sabem demais e param no tempo, né? Mas a sabedoria plena, né? O princípio da sabedoria é a pessoa continuar buscando cada vez mais, entender cada vez mais, compreender cada vez mais,
aquilo que vem de Deus, a palavra de Deus, o entendimento de Deus, para que possa viver bem. Nós não conseguiremos mudar o mundo, tá? Não pensa assim que você vai ser um revolucionário, que vai mudar o mundo, que você vai entrar para a história como aquela pessoa que mudou o mundo. Não. O mundo já é maligno, o mundo já é perverso por natureza. Então nós temos que mudar a nós mesmos, porque quando nós mudamos a nós mesmos, nós sabemos viver bem de uma forma que agrada a Deus. Portanto, não queira você achar que você é capaz de mudar o mundo, que você é capaz de revolucionar a história e a humanidade. Não. Você muda você mesmo. Quando você muda você mesmo, você vive melhor. Quando você muda você mesmo, você vai compreender as fraquezas das pessoas, você vai saber dos seus limites, você vai saber das suas razões, dos seus direitos, dos seus deveres e também, de uma forma recíproca, dos direitos e deveres dos demais, né? Então, estejam buscando sabedoria para que vocês possam viver bem e viver de uma forma equilibrada, de uma forma que agrada a Deus, de uma forma que torna-se agradável para você mesmo e para as pessoas que convivem contigo. Aos cristãos existe, então, uma necessidade premente de aprendizado, né? Em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus fala sobre isso e instrui os seus, né? Jesus é um grande exemplo de sabedoria que veio de Deus. Todo o conhecimento dele, tudo que ele aprendeu veio de Deus. Por isso ele orava muito, falava muito com o Espírito Santo. Ele tinha uma convivência plena e próxima com o Espírito Santo. E assim ele foi um grande exemplo de sabedoria, né? Uma sabedoria diferenciada. Então, busque inspirações nas palavras de Jesus, busque inspirações na palavra de Deus para que você possa viver bem, para que você possa transformar a sua vida, para que você possa ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, uma pessoa equilibrada, uma pessoa moralmente e também eticamente correta e uma pessoa agradável para aqueles que convivem contigo. Tá bom? A parte A aqui da primeira parte da lição, né? A sabedoria propicia conhecimento para conhecer o caminho dos justos. A orientação bíblica é de que nos afastemos dos maus caminhos e más condutas e sigamos ao Senhor em temor. Provérbios capítulo 1, versículo 7, nos instrui sobre isso, né? Nós precisamos aprender a escolher as nossas amizades, nós precisamos aprender a afastar de pessoas que nos puxam para baixo, tanto na vida espiritual quanto na vida social, porque existem pessoas que são bênçãos de Deus para nós, né? Existem pessoas que nos ajudam a crescer, a desenvolver, existem pessoas que nos dão aquele incentivo para crescer e desenvolver, porém existem pessoas que nos jogam para baixo, existem pessoas que nos derrubam, existem pessoas que tentam de toda forma nos prejudicar. Às vezes diretamente e às vezes indiretamente. Então esteja atento para você saber escolher as pessoas com quem você vai conviver, né? As pessoas com as quais você precisa ter uma harmonia, deve ter uma harmonia, e pessoas que são também inspiradas por Deus para que possa te ajudar, para que possa conduzir na caminhada juntamente contigo de forma que seja bom e agradável. A parte B diz: a sabedoria propicia conhecimento para conhecer o caminho dos ímpios. Quando nós temos sabedoria, nós vamos perceber a sutileza do inimigo. Quando nós temos sabedoria, nós vamos saber observar nas pessoas as malícias, as maldades. Quando nós temos sabedoria, nós vamos compreender nas pessoas as más intenções, as armadilhas
por trás de uma amizade, as armadilhas por trás de uma falsa amizade. Então esteja atento que tem muitas pessoas aí que têm amigos ou amigas assim que são confidentes, que se abrem, que falam, mas no fundo essas pessoas estão te puxando para baixo, essas pessoas estão conspirando contra você, essas pessoas estão descobrindo seus segredos para poder entrar numa guerra contra você mesmo, né? Então, muito cuidado, tenha muita prudência, cuidado com a sutileza, observe bem quem são as pessoas, conheça bem os limites das pessoas, porque tem pessoas que todos nós temos defeito, né? Todos nós temos defeito. Se você for procurar defeito em cada um de nós, você vai encontrar. Da mesma forma que se você procurar virtudes e qualidades, você também encontrará. Mas procure buscar tanto as coisas positivas das pessoas, mas observe também aonde é que as pessoas falham, aonde é que estão os defeitinhos daquelas pessoas, para que você saiba dos limites, né? Porque tem pessoa que é maravilhosa, tem pessoa que é muito boazinha, tem pessoa que se envolve mesmo contigo, te ajuda, mas é um linguarudo ou uma linguaruda fofoqueira que conta seus problemas, seus segredos para todo mundo, né? E aí o que que acontece? Quando pensa que não, você está desgastada, você está envolvida em conflitos, você está padecendo por causa que uma amizade que você tinha, que confiou demais, acabou falando aquilo que não devia e acabou te prejudicando. Então esteja muito atento com quem você fala, com quem você conversa. Se abre com Deus, fale com Deus, seja sincero com Deus. É claro que às vezes tem assunto em nossas vidas que nós precisamos compartilhar com alguém. Existem situações em nossas vidas que nos sufocam, que nós precisamos falar para jogar aquilo para fora. Precisamos falar para poder lançar para fora aquilo que está nos angustiando, nos sufocando. Porém, saiba escolher quem é a pessoa a qual você deve se abrir, né? Quem é a pessoa com quem você deve falar a respeito desses problemas, a respeito dessas situações, tá bom? A paz também seja para minha irmã Carminha, lá em Cacoal, para a irmã Maria Inca, aqui em Porto Velho, para o irmão Mário, também aqui em Porto Velho, e todas suas famílias e seus familiares, que Deus possa abençoar vocês de uma forma grandiosa com essas palavras de hoje, né, que estão em Provérbios. Voltando aqui sobre a sutileza das pessoas, em Provérbios capítulo 1, versículo 10, diz assim: Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas, tá? Não permita que as pessoas más, que as pessoas pecaminosas, que as pessoas venenosas te levam para os mesmos erros. Porque assim como a pessoa do bem tenta levar as outras pessoas também para o bem, aquela pessoa do mal, aquela pessoa maliciosa, aquela pessoa afundada no pecado, ela tenta levar as pessoas para o mesmo pecado, ela tenta levar as pessoas para o mesmo erro, para a mesma falha. Então tome cuidado, tá? Tome cuidado para que você não seja levado ou levada por influências ruins, por influências negativas. Ensine isso também para os seus filhos, filhas, oriente sobre saber dos limites, ensina seu filho e sua filha a falar não, né? Não é não e pronto, porque as pessoas vão consentindo, consentindo, consentindo e vão sendo levadas quando pensam que não estão enveredadas pelo mal, né? Estão ali completamente entregues ao mal. Portanto, não consinta qualquer influência negativa na sua vida, né? Não consinta nenhuma influência ruim na sua vida. Então, você deve resistir aos maus conselhos, deve também resistir aos maus caminhos, para que você viva bem, para que você não entre em furada, né? Para que você não entre em situações difíceis na sua vida,
influenciado por outros. Porque tem pessoas que são tão maliciosas que puxam a pessoa do bem para o mal, né? Joga a pessoa no pecado, joga a pessoa numa confusão, num conflito, e sai de fininha e deixa a pessoa lá com o problema sozinha. Né? Sai de fininha e deixa a pessoa lá padecendo sozinha. Então, muito cuidado, né? Muito cuidado. Eu acho que todos nós temos experiências de situações em que fomos levados, fomos de alguma forma influenciados por pessoas e acabamos entrando aí em tremendas enrascadas e porque estava acompanhando pessoas erradas ou sendo guiados por pessoas erradas. Né? A Bíblia diz assim: pode um cego guiar outro cego? Claro que não. Né? O que vai acontecer com um cego sendo guiado por outro cego? Então tome muito cuidado e seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Busque sabedoria dos céus, busque conhecimento dos céus, para que Deus possa abençoar a sua vida, transformar a sua vida e te transformar numa pessoa sábia, numa pessoa equilibrada, numa pessoa ordeira, numa pessoa honesta, numa pessoa sincera, numa pessoa ética, numa pessoa agradável para você mesmo, para aqueles que convivem contigo e para Deus. A sabedoria propicia conhecimento para conhecer o caminho do Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz assim: porque o temor do Senhor é o princípio da ciência ou do conhecimento. Né? Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor significa o quê? Reverência. O temor é o quê? Respeito. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas perderam o temor. As pessoas não respeitam mais a Deus, as pessoas não respeitam mais a palavra de Deus, as pessoas não têm mais reverência a Deus, né? Não trata Deus como Senhor, não tratam Deus como Altíssimo, convive consigo mesmo e pensa que convive com Deus. A nossa relação com Deus é uma relação de filho para pai. Né? Um outro problema é que hoje os filhos não estão respeitando e não estão honrando os pais. Né? Os filhos debocham dos pais, criticam os pais, condenam os pais, dão ordens para os pais. Não permita isso na sua casa, não permita isso na sua família. Guie seus filhos com prudência, com respeito, com disciplina, para que eles tenham um futuro bom. Porque aquilo que eles não aprendem no lar, aquilo que não aprendem na família, eles vão aprender lá fora no mundo de forma errada e vão padecer e os pais padecerão junto, né? Porque os pais sofrem com os filhos. O sofrimento dos filhos atinge os pais. A alegria dos filhos também alcança os pais. Portanto, crie seus filhos de uma forma ética, de uma forma correta, com honras, com respeito, ensinando eles a amar e respeitar, para que os filhos sejam herança bendita, né? Mas não permita que os filhos venham ser problema, para que os filhos venham ser desonrosos, desrespeitosos. É claro que cada cabeça é uma sentença, cada cabeça vai se guiar por si próprio, mas se nós instruirmos e ensinarmos de uma forma conforme a palavra de Deus, eles crescerão, né? A Bíblia diz: ensinai a criança o caminho a qual deve seguir, para que quando crescer não venha desviar dele. Portanto, instrua a criança conforme a palavra de Deus. Oriente a criança conforme a palavra de Deus, que ela vai crescer com os princípios de Deus, com os princípios do Evangelho, com os princípios que conduzem para o bem viver. Né? Então, o temor é reverência, o temor é respeito com Deus. Seja uma pessoa temente a Deus, seja uma pessoa que honre a Deus, que respeite a Deus, que obedeça a Deus. Esses dias eu falava com uma pessoa, né, que não entendia o sentido
de Deus querer de nós adoração. Veja, cada ser vivente tem uma utilidade. O peixe tem utilidade, os animais silvestres têm utilidade, os pássaros têm uma utilidade, cachorro tem uma utilidade, gato tem uma utilidade, o que mais? As plantas têm uma utilidade, cada um tem uma utilidade específica na natureza. E nós seres humanos, qual é a nossa utilidade? Nós fomos criados para sermos adoradores de Deus. Para isso nós fomos feitos, para isso nós fomos criados. Nós fomos feitos para sermos adoradores de Deus. Foi para isso que Deus nos criou, foi para isso que Deus nos fez. Portanto, é uma obrigação nossa, é um dever nosso, faz parte do nosso instinto adorar e glorificar a Deus. Então faça isso com alegria, faça isso com amor, porque fomos criados para ser adoradores de Deus. Porque se fôssemos criados para puxar carga, teríamos nascido um cavalo. Né? Se fôssemos criados para sair voando por aí, teríamos nascido pássaro. Se fôssemos criados para viver nadando por aí, navegando por aí, seríamos peixes. Mas não, nós somos seres humanos, fomos criados para sermos adoradores de Deus. A parte 2 da lição, a sabedoria propicia entendimento. As instruções, o bom senso, vai orientar a pessoa para uma vida boa, para uma vida correta, para uma vida digna, para uma vida decente, para uma vida prudente, para uma vida honrosa. Portanto, busque a instrução, busque o bom senso, medite na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é completa. Ela tem instruções para a família, ela tem instruções para o patrão, ela tem instruções para o empregado, ela tem instruções para o servidor público, ela tem instruções para o agricultor, ela tem instruções para toda forma de vida. Não existe um livro tão perfeito como a Bíblia. Não existe um livro tão completo como a Bíblia, que tem instruções para tudo, para tudo. E busque essa sabedoria, busque essa instrução para que você possa se desenvolver de uma forma plena. Provérbios capítulo 1, versículo 3 diz assim: para se receber a instrução do entendimento. Para receber a instrução do entendimento, ou seja, para receber as instruções conforme a palavra de Deus. Né? Todas as pessoas recebem em suas vidas instruções e ensino, porém, nem sempre a verdadeira instrução e salutar ensino chegam até nós. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, fala sobre isso. Né? Recebemos muitas instruções, mas qual a instrução que nós devemos adequar? É claro, quando nós estamos na escola, aprendemos de tudo, né? A escola ensina de tudo. Dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente familiar, nós vamos adquirindo informações, ensinos, informações, conhecimentos, mas nós precisamos o quê? À luz da verdade, à luz da palavra de Deus, saber escolher que tipo de informação nós vamos trazer para nós, que tipo de ensino que chega até nós que vamos ter para nós. Então, teve uma jovem que congregou comigo que ela dizia, né? Minha avó sempre falava, é melhor escutar do que ser surdo, né? Mas seja seletivo com aquilo que escuta. E a avó dela estava certa. Não tem como você evitar de escutar um monte de coisa, mas seja seletivo e aquilo que não é bom não retém. Aquilo que não é bom, não guarde para você. Então, existem várias formas de ensino, né? O ensino teórico, o ensino filosófico, o ensino técnico, o ensino familiar, o ensino religioso. Existem várias formas de ensino. Agora, se você é daqueles que lê e medita na palavra de Deus, você vai ter as instruções do próprio Deus.
E conforme você vai vivendo e chegam informações ao seu redor, entram pelos seus ouvidos, é, palavras, assuntos, discussões, ou então você lê alguma coisa, você vai ser seletivo. Né? Você vai ser seletivo. Quando você lê e você vê que aquilo é contra a palavra de Deus, você não vai concordar, você não vai tomar para si. Quando você escuta alguma coisa, você simplesmente não considera, né? Não considera. Ultimamente, as pessoas andam discutindo muito, debatendo muito sobre coisas assim que não tem nada a ver, né? Geralmente, quando a pessoa vem falar alguma coisa, a primeira pergunta que eu faço é: você quer entender ou você quer debater? Se você quiser entender, eu te explico. Agora, se você quiser debater, eu vou me calar. Eu não vou ficar batendo boca discutindo, porque eu sei que não vai chegar a lugar nenhum. Eu sei que não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se a pessoa quer entender, significa que ela está aberta para você falar, para você colocar, né? Para você expor. Então, hoje, até mesmo os ensinamentos bíblicos estão assim muito distorcidos, porque existem várias correntes teológicas, cada corrente teológica interpreta de um jeito a palavra de Deus, com base em suas filosofias, com base em suas verdades, e nós não podemos interpretar a Bíblia de uma forma filosófica, né? Pensando assim, essa é a minha forma de ver o mundo, de ver Deus, essa é a minha forma de entender as coisas. Não, a palavra de Deus você tem que entender pela ótica de Deus. Você tem que entender a palavra de Deus na direção e na visão de Deus. Porque hoje também está na moda assim, a pessoa pega a Bíblia, lê e diz: eu acho isso, eu penso assim, eu entendo assim. Ora, você não tem que pensar, entender do seu jeito, compreender do seu jeito. A Bíblia ela deve ser interpretada de uma forma literal, ou seja, como é. Você não pode colocar os seus princípios, você não pode colocar o seu pensamento, a sua forma de pensar na interpretação da Bíblia. E é por isso que existe hoje muitas distorções da palavra de Deus. Que as pessoas pegam a Bíblia e lê e vai assim adaptar para a vida dela. Eu penso assim, eu entendo assim, eu acho assim. Isso são vãs filosofias. Então, o que você precisa fazer? Você precisa interpretar a Bíblia literal, ou seja, como é. Por que está escrito isso? Qual a finalidade de estar escrito isso? É para o nosso viver, para a nossa transformação, para o mover da nossa vida. Então, nós precisamos fazer o quê? Buscar esse entendimento, essa compreensão daquilo que nós estamos buscando na sabedoria de Deus. Né? Então não tente interpretar a Bíblia pelo eu acho, pelo eu penso assim, eu entendo dessa forma. Não. Você tem que entender da forma que Deus quer que você entenda. Deus quer te transformar. Deus quer que a palavra mude a sua vida, que a palavra mude o seu viver, que a palavra mude a sua forma de pensar, para que você seja transformado. Não existe cristianismo sem transformação. Eu sempre fui assim, eu sempre pensei assim, eu sempre fiz desse jeito. Isso não é cristianismo. O cristianismo é mudança. É você deixar o seu jeito, deixar a sua forma de pensar, deixar as suas velhas práticas e viver conforme Deus quer. E viver da forma que Deus esquadrinhou para você. Deus é perfeito e todos os planos dele nos levam à perfeição. Guarde isso. A paz também para Luzia Santos, acompanhando a gente, que Deus seja louvado e glorificado. Vamos lá? Todas as pessoas recebem em suas vidas instruções e ensino, porém, cuidado, né? Cuidado com aquilo que vem. Dando sequência aqui na lição, a sabedoria propicia entendimento para praticar a justiça.
Nós devemos viver dentro de princípios éticos e morais que nos levam a praticar a justiça. Nós temos que ser pessoas justas. Ser justo não quer dizer que você... As pessoas confundem muito a humildade com o ser bobinho, ser bonzinho demais, né? Não é isso. Existem limites também que a gente tem que impor nas relações humanas. Então, o princípio ético e o princípio moral, ou seja, fazer aquilo que é ético, fazer aquilo que é moral, isso agrada a Deus. Isso favorece a Deus. E às vezes eu fico observando assim, o comportamento humano, né? As pessoas querem o direito dela, as pessoas querem o bem para elas, querem resolver o lado delas, mas elas não se preocupam se isso vai prejudicar alguém, se dessa forma de resolver, se vai causar uma perda para alguém, se dessa forma de resolver, se vai lograr, vai roubar alguém, vai furtar alguém. Então as pessoas têm que parar para pensar nisso. É bom para você, vai resolver o seu lado, vai resolver o seu problema, mas e as outras pessoas? Vou dar um exemplo aqui, né? Aquelas pessoas que gostam de furar fila. Ela chega no lugar, a fila é grande, ela vai lá, acha um jeitinho de furar a fila e sai alegre dizendo: passei na frente. Ora, ali naquela fila tem pessoas que também têm pressa. Ali naquela fila tem pessoas que também deixaram de fazer outras coisas para estar ali. Ali naquela fila também tem pessoas que abriram mão de outras coisas para poder estar ali. Aquelas pessoas precisam ser atendidas. Aquelas pessoas precisam chegar à vez delas. Então isso é só um exemplo corriqueiro das questões éticas, das questões morais. Então, às vezes, a pessoa acha assim, levei vantagem, saí no lucro, né? Saí no lucro. Mas ela está causando perdas para alguém, está prejudicando alguém. E isso não passa despercebido aos olhos de Deus. Isso não passa. Eu lembro uma vez, eu estava na Caixa Econômica e a fila, a senha era 300 e alguma coisa, né? E ainda estava em 100 e alguma coisa. Quando eu vi aquela senha, eu pensei assim, eu vou sair daqui já no meio da tarde, né, até chegar a minha vez. E aí um rapaz que estava lá na frente, ele desistiu. Ele desistiu de esperar e veio falando sozinho, reclamando que a fila estava muito longa, que ele não podia esperar, e pegou a senha dele e me deu. Eu estava com a senha 300 e alguma coisa, e ele me deu a senha 100 e alguma coisa. Aí eu peguei aquela senha, olhei, não entendo, não conheço aquele rapaz, não sei quem é, mas eu parei, pensei e falei, não é justo. Não é justo porque se ele desistiu, é um a menos para mim e é um a menos para todos os outros. Então não é justo eu ficar com essa senha dele. E eu peguei aquela senha dele, né, desfiz dela e continuei com a minha senha. E continuei com o meu número 300 e alguma coisa. A minha atitude fez com que Deus abençoasse de uma forma que o atendimento acelerou, o atendimento se transformou rápido e questão assim de pouco tempo chegou a minha vez. Chegou a minha vez. Então, quando nós andamos com prudência, com ética, com respeito, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus conduz o nosso viver, Deus nos dá a devida proteção. Às vezes a gente chega aqui num lugar, né, citando ainda esse exemplo de senha. Supomos que a gente chegue num lugar, pega uma senha muito demorada ali, a gente fica ali sem entender, que demora, né? Por que está demorando tanto? Quem sabe, né? Quem sabe, enquanto você está ali esperando para ser atendido, com uma senha, com uma fila enorme, Deus está te segurando naquele lugar para desembaraçar no seu caminho uma cilada do inimigo. Né? Quem sabe Deus está ali te segurando naquele lugar para te livrar de alguma coisa que o inimigo preparou lá na frente. Ou quem sabe Deus está te segurando naquele lugar porque vai chegar uma pessoa, vai sentar do seu lado,
e vai puxar algum assunto e vai favorecer para que você pregue a palavra, para que você fale do seu testemunho de vida, para que você fale do amor de Cristo para essa pessoa. Então, tente compreender as razões, tente compreender os motivos, ao invés de querer levar vantagem em tudo, para que o Senhor seja glorificado na sua vida. Tá bom? A paz também para a irmã Célia, lá em Brasília, né? Que Deus possa abençoar ela, o esposo Gilberto, filha Ingrid, filho Lucas, que possam ser grandemente abençoados aí na capital federal. Deus abençoe. Dando sequência aqui ao ensino, a sabedoria propicia entendimento para exercer o juízo. O termo juízo significa agir em favor da retidão. O que é juízo? É ser reto, é ser justo. E o cristão, ele precisa ser justo, né? Ele precisa agir com justiça, com dignidade, ele precisa agir com responsabilidade. Então, veja o seu proceder, se é justo, veja o seu proceder, se é correto, e converse com Deus, né? Se o seu proceder não é justo, se o seu proceder não é ético, se você não está procedendo conforme a moral, os bons costumes, converse com Deus, fale com Deus e peça, me mude, Senhor, me mude. Eu não posso continuar dessa forma, eu não posso viver da forma que eu estou vivendo, eu não posso pensar da forma que estou pensando. A minha conduta no trabalho, na família, ou onde quer que seja, não pode continuar assim. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser mudado. E Deus vai te abençoar grandemente. A verdadeira sabedoria nos conduz em uma conduta cristã de pureza e honestidade. Você vai ver isso também em Efésios capítulo 4, versículo 24. A verdadeira sabedoria vai nos conduzir em prudência, em responsabilidade, em amor ao próximo, em obediência, em respeito, e você vai viver melhor. Todo ensinamento, toda sabedoria de Deus vai te proporcionar que você viva melhor, que você desenvolva melhor. A sabedoria propicia entendimento para viver em equidade. A expressão equidade significa disposição de reconhecer com igualdade o direito de cada um. É o que fala em Provérbios, capítulo 1, versículo 3. Você, mesmo que você vá levar vantagem em alguma coisa, pare e pense e veja se isso não vai ser perda ou prejuízo para alguém. Veja se isso não vai prejudicar alguém. Vamos lá, citando o exemplo aí do caso que eu estava na fila, o rapaz saiu e me deu a senha dele, que era quase 200 pessoas à frente. Então, ao invés de achar que Deus me abençoou e fez que agisse rápido, o Espírito Santo me tocou e me mostrou que as outras pessoas que estavam ali também precisavam do mesmo privilégio, né? Também precisavam avançar, também tinham pressa, também tinham compromissos, também abriram mão de momentos, de coisas para estar ali. Então isso é um agir ético, é um agir prudente, é um agir com equidade, é você ver o direito de todos, tá? É você ver que você tem direitos, mas outras pessoas também têm direito. E o seu direito não pode ultrajar, não pode ir além do direito dos outros, né? Porque vivemos em coletividade, os nossos direitos precisam ser respeitados, porém os direitos dos outros também precisam ser respeitados. Que às vezes a pessoa fala, isso é bom para mim, mas está sendo ruim para os outros. Então preste muita atenção nisso, para que você viva em sabedoria. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, do versículo 9 até o 21, ele orienta acerca do proceder cristão que deve ser igual da igreja do primeiro século, né? Da igreja que estava lá em Jerusalém e espalhou ali pela Ásia.
Você vai ver sobre isso em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, que fala como viviam os primeiros cristãos. Eles tinham tudo em comum. Eles viviam unidos e até as refeições eles tomavam juntos. Então eles eram tão unidos, né, tão amigos, tão confidentes, tão juntos, que até as refeições diárias eles faziam juntos. Então assim viviam os primeiros cristãos, né? Respeitando um ao outro, honrando um ao outro, abençoando um ao outro, e assim deve ser também nós cristãos. O nosso procedimento cristão deve ser de maneira que agrade ao nosso próximo, né? Deve ser de maneira que venha honrar e abençoar o nosso próximo. A terceira parte da lição fala: a sabedoria propicia ouvir conselhos. Aí está uma coisa difícil, hein? Ouvir conselho. As pessoas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. Agora, quando você vai aconselhar, você vai dizer aquilo que é, aquilo que deve ser. Aí vai ter muito mais, né? Mais isso, mais aquilo, não importa. Mas ao aconselhar alguém, ou você ser aconselhado, você tem que ver que você está recebendo ali instruções para um viver bem dentro de uma coletividade. E essa coletividade pode ser a família, pode ser a sua igreja, pode ser o seu ambiente de trabalho, como pode ser o mundo inteiro. Conhecimentos que servirão para você viver no mundo inteiro. Portanto, ouvir é uma grande virtude que nós cristãos devemos aprender. Tem cristão que até na leitura da Bíblia, ou então na pregação durante o culto, ele está ouvindo ali a pregação, ou então está lendo ali a Bíblia, e ao invés dele receber a palavra para ele fica: isso aí é bom para fulano. Ah, se fulano tivesse aqui para ouvir isso, hein? E fulano é que precisava ouvir isso. Não. Se você está num lugar e a palavra está pregando, está sendo pregada, é para você. É para aquele que está do seu lado, é para aquele que está à sua frente, aquele que está sentado atrás, mas é principalmente para você. Receba a palavra para você. Quando você abrir a Bíblia e for ler, for meditar, não fique pensando: isso aqui é bom para fulano, hein? Fulano tinha que ouvir isso. Tá certo, a pessoa precisava ouvir isso. E se puder, compartilhe com ela. Mas não deixe de receber como para você. Primeiramente para você. Porque se a palavra fizer efeito na sua vida, ela vai fazer efeito também na vida de outros. Então, se a palavra fizer efeito para você, ela vai fazer também efeito para outros. Portanto, receba a palavra, né? Aceite a palavra, e se ela for boa para alguém, aí você compartilha. E aí você pode até dizer: olha, essa palavra falou muito comigo. Corrigiu os meus erros, corrigiu os meus pecados, corrigiu os meus defeitos, corrigiu a minha ética, a minha moral. E ela é boa, está aqui. Ó. Ouça essa palavra também, ou então leia essa palavra também. Compartilhe, sim. É um dever nosso compartilhar. Nós devemos sim compartilhar, mas receba também. Receba para você aquela palavra, aquelas instruções, aqueles ensinos. A sabedoria propicia ouvir conselhos e conselhos bons. Quando os filhos ouviam mais os pais, os comportamentos eram outros. Havia uma sociedade mais solidária e equilibrada, com menos violência e menos maldade. Provérbios capítulo 1, versículo 8 diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina da sua mãe. O filho que ouve a mãe, que ouve o pai, ele vai sofrer menos lá fora. O filho que é obediente, a filha que é obediente, vai sofrer menos lá fora. Porque vai receber boas instruções, vai receber boa palavra de pessoas que já viveram experiências semelhantes, né, que são os pais, que já padeceram com seus erros,
estão instruindo para que não cometam os mesmos erros. Estão instruindo para que não cometam as mesmas falhas. Então, seja prudente nisso. Além de instruir bem os filhos, você, como filho, também busque a sabedoria e o entendimento dos seus pais. A sabedoria propicia ouvir conselhos, e conselhos que vêm das palavras de sabedoria de Deus. Provérbios, capítulo 1, versículo 20, diz assim: a suprema sabedoria altissimamente chama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. A Bíblia fala que Satanás, que é o príncipe desse mundo, ele cegou o entendimento dos ímpios, cegou o entendimento daqueles que estão em pecados e não se arrependem. E por isso as pessoas vivem como bloqueadas. Você fala, você instrui, você orienta, você corrige, e as pessoas continuam nos mesmos erros. E as pessoas continuam nas mesmas falhas. O que é isso? A mente está bloqueada pelo inimigo. A mente está bloqueada pelo inimigo. Então devemos orar para Deus desbloquear aquela mente. Devemos orar para Deus abrir aquele entendimento. Devemos orar para Deus abrir a consciência daquela pessoa, para que ela pare, pense, reflita, né? Para que ela possa sair daquela cegueira, sair daquele bloqueio. Que tem pessoas que você pode observar são bloqueadas. Você fala, ela não entende. Você instrui, você ensina, você mostra exemplos, você dá testemunhos e a pessoa continua na mesma, não entende, não crê. Foi bloqueada pelo inimigo. O príncipe desse mundo bloqueou o entendimento dessa pessoa e ela não consegue compreender. Então a nossa oração deve ser no sentido de que essa pessoa seja desbloqueada, que a mente dessa pessoa seja aberta, que essa pessoa passe a ter o entendimento das coisas de Deus. A sabedoria propicia ouvir conselhos e ouvir os juízos divinos. Aqui na lição diz assim: quem procede loucamente colherá graves adversidades na vida, tais como assolações, aflições, grandes tempestades, que muitas vezes vêm subitamente trazendo apertos e angústias. Portanto, o cristão ele deve ouvir a palavra de Deus para que ele diminua o sofrimento. Qual a finalidade de ouvirmos a palavra e de praticarmos aquilo que nós ouvimos numa pregação, num estudo como esse, no ensino? Ou então, qual a razão de abrirmos a Bíblia, ler, meditar e ali ter instruções? Qual a razão? Para diminuir o nosso sofrimento, para diminuir as nossas aflições, para fugir dos sofrimentos. 60%, olha só, 60% das ações humanas são para se livrar do mal. 60% das ações humanas são para se livrar do mal. Ou seja, 60% daquilo que nós vivemos é nos defendendo e blindando do mal. 40% que nós dedicamos na nossa vida é para buscar a felicidade, é para buscar algum sucesso, algum resultado. Ou seja, nós gastamos muito mais força, muito mais tempo, muito mais energia para nos defender do mal. E a Bíblia diz que o Senhor, ele guerreia por nós. Portanto, nós devemos chamar o Senhor nas nossas guerras, nas nossas batalhas, para que Ele nos ajude, para que Ele entre conosco, para que Ele possa fazer com que nós sejamos vitoriosos com menos esforço.
Porque quando nós falamos com Deus em oração e apresentamos a Deus as nossas lutas, as nossas provas, as nossas dificuldades, o que acontece? Deus vai nos instruindo, 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 e nós vamos vencendo com menos esforço. Porque Deus está agindo por nós, Deus está pelejando por nós. E aí nós vamos agir com menos esforço. Nós vamos desprender menos esforço, porque Deus já está agindo por nós. Então pense nisso, que tem pessoas que são altivas, elas querem resolver por si só, querem resolver do seu jeito, da sua maneira, querem resolver da sua forma. Mas chame Deus e seja obediente. Porque tem pessoas que até oram, ai Deus me ajuda, Deus me dê sabedoria, Deus me dê entendimento, mas faz tudo ao contrário do que Deus instrui. Faz tudo ao contrário do que Deus ensina. Faz tudo ao contrário daquilo que está sendo orientado por Deus. E o resultado, a pessoa vai padecer e ainda vai querer culpar Deus. Ah, eu orei e aconteceu isso. Ah, eu orei e aconteceu isso. Orou, mas não seguiu a orientação. Orou, mas seguiu os seus próprios pensamentos. Orou, mas seguiu as suas próprias vontades. Então, ore, clame, converse com Deus e seja obediente àquilo que Deus quer. E seja obediente àquilo que Deus vai fazer. Quantas vezes eu já vi situações em que eu falei para a pessoa, se cale. Isso não é para ser respondido, fique quieto. Se cale. Ah, mas eu preciso dar uma resposta, eu preciso falar. Não, nesse caso, se você falar, vai ficar pior. Então, o que deve fazer? Se cale. Que aí o próprio Deus, no devido tempo, vai dar a resposta por você. No devido tempo as coisas vão ser esclarecidas e todos vão saber que a razão era sua. Então não fique esperneando, gritando. Quantas vezes eu já falei isso para algumas pessoas, né? Nesse momento se cale. Nesse momento não adianta falar nada. Em certos conflitos, certo? Então assim, deixa Deus guerrear por você. Seja obediente, obedeça aquilo que Deus está orientando, por mais absurdo que seja, para você, mas para ele não, para ele é o caminho certo. E depois você vai compreender, Deus sempre tem razão. As instruções do Senhor sempre são perfeitas. Então, seja obediente, cumpra a palavra, obedeça, coloque em prática na sua vida. É claro que tudo que é novo, a princípio pode até não ser muito compreendido, mas depois você vai ver que valeu a pena. A quarta e última parte da lição diz: a sabedoria propicia discernimento. O que é discernimento? É a capacidade da pessoa de distinguir, de entender entre o certo e o errado, entre o bom e o mal. É a capacidade que a pessoa tem de entender o que vem de Deus e o que vem do inimigo de Deus. Então, o discernimento é isso, é uma capacidade que você adquire para dividir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Então, propicie isso, busque isso, ore por isso, clame por isso, para que tudo vá bem, para que tudo dê certo. A sabedoria propicia discernimento para entender a interpretação. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então examine a Escritura, leia, medite e coloque em prática na sua vida. Coloque em prática. Então hoje nós estamos iniciando aqui um estudo de Provérbios. Claro que Provérbios é um livro muito profundo. Nessas aulas não serão possíveis ver tudo sobre Provérbios, né? Nós teremos aí 13 aulas, não tem como ver detalhadamente tudo, mas você já comece a ler o livro de Provérbios para você ver quantas instruções sábias, quantas instruções maravilhosas, quantas instruções
boas de Deus para que possamos viver bem. Tá bom? Então, a sabedoria propicia discernimento para entender as interpretações das palavras de Deus. Ore e peça a Deus que abra o seu entendimento, que te dê entendimento da palavra dele, que venha trazer a revelação da palavra dele. E você vai ler e meditar e você vai entender muitas riquezas que você não entendia antes. E por que você não entendia antes? Porque o inimigo tinha bloqueado a sua mente e você não tinha entendido. Então você sempre ora, Deus, abre o meu entendimento, abre o meu pensamento. É a oração que nós fazemos todo início de escola bíblica, que Deus abra o nosso entendimento, que aquilo que aprendemos errado, que não venha contender com o que é certo, que aquilo que aprendemos errado lá atrás, que tenhamos a humildade de falar, estávamos errados, vamos mudar. Estávamos errados, vamos buscar aquilo que agrada a Deus. Então isso vai te fazer bem. A sabedoria propicia discernimento para não desprezar a interpretação. O valor da correta interpretação da palavra de Deus nos dará sabedoria, nos dará entendimento, nos dará crescimento espiritual. Nós vamos ter entendimento pleno. Né? Olha só o que diz aqui em Provérbios, capítulo 1, versículo 22. Diz assim: até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Ou seja, até quando você vai viver padecendo dos mesmos erros? Até quando você vai ficar penando na mesma dor? Até quando você vai viver o mesmo sofrimento? Até quando você vai cometer os mesmos erros? A palavra de Deus, ela é libertadora. A palavra de Deus, ela é libertadora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus, quando ela vem, ela abre a nossa mente, ela limpa a nossa mente e traz instruções para uma nova vida, para uma nova forma de pensar, para um novo entendimento daquilo que nós achávamos que entendia, que nós achávamos que compreendia. Então busque esse entendimento, busque esse conhecimento, e Deus vai abrir a sua mente, vai abrir o seu pensamento para coisas novas. Diminua o sofrimento da sua vida, diminua a dor da sua vida, diminua o esforço para ser feliz. Como? Meditando na palavra de Deus e praticando aquilo que Tiago fala lá na sua carta. Não seja só escutadores da palavra, sejam também praticantes. A Bíblia toda é um alerta para nós, tipo assim: pare de sofrer, diminua a sua dor, diminua seu sofrimento, diminua a sua aflição, diminua a sua angústia. É claro que nós somos humanos e falhos, nós vamos viver algum tipo de aflição, algum tipo de angústia, algum tipo de dor. Mas não deixe ser tentado além daquilo que possa suportar. Não deixe que o sofrimento venha perdurar, venha durar. Tem pessoas que passam décadas na mesma dor, no mesmo sofrimento. Não permite o Espírito Santo mudar, não permite a palavra de Deus instruí-lo para que saia daquela condição, para que saia daquele momento, para que possa viver bem. E aqui na lição também diz: a sabedoria propicia discernimento para interpretar os enigmas da vida. Tudo se entende quando estudamos as Sagradas Escrituras. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo instrui a Timóteo sobre isso, né? Para meditar na palavra, para aprofundar no entendimento da palavra, que ali tem todas as instruções para a vida. Ali tem todas as instruções, não só para essa vida na terra, mas também para a vida eterna. Porque o nosso viver cristão tem um objetivo:
preparar o nosso espírito para voltar para Deus. A nossa vida aqui na terra ela terá um fim, mas o nosso espírito ele não tem fim, ele viverá para sempre. Então aqui na terra estamos numa escola da obediência. Estamos aqui aprendendo a obedecer e a honrar a Deus. E nós vamos aperfeiçoar isso quando nós amamos, respeitamos as pessoas que estão ao nosso lado. Em Provérbios capítulo 1, versículo 20, fala que a palavra de Deus é a suprema sabedoria. Ou seja, não existe outra sabedoria acima da palavra de Deus. Ela é perfeita, ela é completa, ela é maravilhosa. E aqui na conclusão da lição de hoje está escrito assim: se dermos ouvidos aos sábios conselhos das Sagradas Escrituras, com certeza não sucumbiremos diante dos obstáculos. Quando damos primazia e relevância à sabedoria que vem do alto, percorremos os eternos caminhos da vida, sempre em segurança e sem medo de tropeço. A palavra de Deus protege nossos pés, nos conduzindo em perfeita vitória. Então, siga a palavra de Deus. Consuma a palavra de Deus. Cria-se o hábito de ler e meditar a palavra de Deus. E coloque a palavra de Deus no seu coração. Coloque a palavra de Deus na sua mente para que você seja transformado. Você não vai mudar o mundo, mas você vai mudar você mesmo. E você vai ser feliz. E você vai viver de uma forma mais leve, de uma forma mais amena, e Deus vai te abençoar grandemente. Amém? Que essas palavras possam ser úteis para você, que essas palavras possam te fortalecer, possam instruí-lo para o viver melhor. E esse estudo de provérbio nos caminhará a entender a sabedoria de Deus. Todo domingo nós estaremos aqui nesse canal. Nós estamos com essas aulas que nós estamos fazendo aqui, disponibilizando também no YouTube. Você pode ir lá no IEMM TV, no YouTube, né? IEMM TV, que é a Igreja Evangélica Missionária Moriá, né? Vídeos TV. Então, IEMM TV lá no YouTube, você faz essa busca, você vai cair no canal da igreja lá. E você inscreve, sempre que postamos algo novo, vai chegar o sininho aí para você, notificando que chegou uma postagem. Então, essas aulas que estão aqui, também nós estamos postando lá no YouTube, para que fique mais fácil das pessoas verem e compartilharem. Fica mais fácil de encontrar a sequência dos estudos. Então tem lá outros estudos anteriores na playlist, e se você perdeu uma das aulas ou perdeu uma das aulas, você pode rever tanto aqui no Facebook quanto lá no YouTube, e Deus vai te abençoar com as palavras, né? Então continue conosco a cada semana meditando numa parte da palavra de Deus, e eu tenho certeza que o livro de Provérbios falará muito ao seu coração e vai te instruir em coisas grandiosas para o seu bem viver, para você viver em paz, em harmonia, com sabedoria, com grande entendimento, para que tudo vai bem na sua vida. Obrigado por ter acompanhado, que Deus seja louvado na sua vida e que Deus seja louvado na vida da sua família também. Oremos. Pai amado, bendito, soberano, gratos somos pelas palavras que Tu nos concede nessa manhã, abençoando o nosso viver. Que Tu sejas louvado e glorificado e que haja grande bênção, grande poder, grande mover. Encha nosso coração de paz e encha nossa vida de boas instruções. Dai-nos a cada dia a inspiração e a vontade de ler e meditar na Sua palavra. E o Seu nome há de ser louvado e glorificado. Amém. Amém? E vamos salvar aqui, daqui a pouquinho estará disponível. Se foi bom para você, se você perdeu uma parte da aula, você pode rever, ou então pode mandar o link para alguém
também ser abençoado. Deus seja louvado.